e Esta passa conferência será gravada agora. para a comissão de plenário para leitura da ata da sessão anterior. Lúcia? Então vai, presidente. Pois não, pode começar. A leitura quem vai fazer é a Bida, aí ela não apareceu ainda. Deixa eu ver aí. Se Ela já ela- está. Acho que ela está entrando, é a Bida, ela já está aqui, não sei o que é que está vendo. Só um minuto. Sim. Estamos acompanhando? Acompanhando, né? Não, tá. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Ela Presidente? Presidente Otávio? Pois não. Presidente, a redatora está com problema no sistema, não está conseguindo, não está ouvindo o senhor falar. Acabei de ligar para ela, ela não está ouvindo. Ela está aqui no tribunal? Não, ela está em casa, ela apareceu agora. Tá ouvindo, Bida? Ouvindo, agora estou sim. Não, pode ler agora, Bida. Pode ler. Estava com um probleminha, desculpem aí. Tudo bem, pode ler. A ata da 28ª sessão ordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2020, foi realizada a sessão plenária desta Corte de Contas na forma online, por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reunidos os senhores conselheiros, vice-presidente, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheiro Selmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Ao tempo que foi lida em terceira leitura, a proposta de resolução normativa que atualiza a estrutura organizacional e o regulamento dos serviços do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, FUNCONTAS, da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Na hora do expediente, o senhor conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito solicitou que constasse em ata o número do memorando 85, de 20 de fevereiro de 2019, que eu informo a Vossa Excelência que as últimas contas julgadas pelo Tribunal de Contas foram do governador do exercício financeiro de 2011. Todo o pronunciamento transcrito na íntegra. Continuou facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 17.106/2011, TC 17.123/2011, entre outros relacionados a descumprimento de obrigações, aprovados acórdons 047 a 051. Nesses processos, o senhor conselheiro Rodrigo votou pelo não reconhecimento do recurso por conta do prazo recursal. O senhor conselheiro Anselmo acompanhou o relator quanto à notificação e interposição do recurso. O senhor conselheiro Fernando Ribeiro Toledo votou pela prescrição. A senhora Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque acompanhou o relator. TC 18.143/2011, descumprimento de obrigações, aprovado acórdão 052. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio. TC 2866/2015, uma consulta, aprovado acórdão 053. Nesse processo, o senhor conselheiro substituto Alberto Pires
Estava impedido de votar por ter emitido o parecer no processo. O senhor conselheiro Anselmo votou pelo não reconhecimento da consulta por ilegitimidade do consulente, sendo acompanhado pelos senhores conselheiros Fernando Ribeiro Toledo, Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, e o senhor conselheiro Rodrigo Siqueira também votou pelo não reconhecimento da consulta e pela ausência de competência do Tribunal de Contas para tratar da matéria. A senhora conselheira substituta Raquel Ribeiro Sampaio foi vencida e o senhor conselheiro Anselmo de Almeida Brito foi vencedor, ficando para elaborar o acordo. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, eu não estava presente nesta sessão, mas como acompanhei toda a leitura da ata, eu acompanho de acordo com a ata, presidente. Ok. Conselheira Cel. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Fernando. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Conselheiro Alberto. De acordo, senhor presidente. Aprovado. Solicito à comissão do plenário a quarta leitura da proposta de resolução normativa, que com alguma alteração da conselheira, a conselheira Rosa já foi encaminhada aos gabinetes, e agora o conselheiro Rodrigo também fez algumas alterações, propostas de alterações que vão ser encaminhadas agora para os gabinetes também dos conselheiros. Por favor, faça a leitura. Lida em quarta leitura, a proposta de resolução normativa que atualiza a estrutura organizacional e o regimento dos serviços do Fundo Especial de Desenvolvimento das Ações do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, com contas da relatoria do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos. Está facultada a palavra à senhora conselheira e aos senhores conselheiros, e ao nosso representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheira Maria Cleide. Presidente, eu não tenho pauta para o dia de hoje. Ok. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto na Corte de Contas Alagoanas, Excelência, eu tenho um processo número 4571 de 2020, processo cuja relatora originária é a conselheira Maria Cleide, processo que cuida de denúncia com pedido de cautelar, formulada por Adailton Antônio da Silva, Giselda Rodrigues Cavalcante, Dinei Soares Torres Neto, de Janete Rodrigues da Silva, Robson Alfredo da Silva Moura e Bernard Bonfim Correia. Na qualidade de vereadores, em face do prefeito de São Miguel dos Campos, Pedro Ricardo Alves Jatobá, protocolizada perante esta Corte de Contas em 26 de junho de 2020, sob o fundamento de suposta irregularidade no Decreto de Utilidade Pública e de Interesse Social 14.645 de 2020, publicado pela Administração Municipal em 12 de junho de 2020, para a desapropriação de parte de terreno particular com 15 hectares, além de alegada afronta aos comandos contidos no ato número 1 de 2020 desta Corte de Contas, conhecido entre nós como ato do Covid. Os denunciantes questionam a desapropriação de terreno
com a referida extensão em limites superiores ao necessário para a construção, como previsto, de um centro esportivo educacional, de uma escola municipal, um centro de tratamento de esgoto e novas áreas de convivência e urbanização, com avaliação superior a R$ 1 milhão, nos últimos meses do mandato eletivo do gestor, e ainda vivenciando um cenário completamente atípico provocado pela pandemia do novo coronavírus. Correlacionam a desapropriação com o cadastro habitacional realizado pelo Poder Executivo nos meses de dezembro de 2019 a janeiro de 2020, então período anterior à crise de saúde. Cadastro habitacional, este denominado moradia legal, veiculado em sítio eletrônico da municipalidade em 13 de dezembro de 2019, que indicava como objetivo a necessidade de, em suas palavras, conhecer a demanda atual por moradia no município, possibilitando o atendimento das famílias de baixa renda em futuros programas habitacionais, o qual os denunciantes concluíram tratar, de fato, de aliciamento eleitoral ilícito. Continuando a narrativa, esclarecem que um grupo de vereadores, alguns dentres que subscrevem a presente denúncia ou as presentes informações, provocaram o Ministério Público Estadual, o qual teria encaminhado expedientes ao gestor municipal, recebendo a resposta de que tal levantamento serviria para identificar o déficit habitacional do município, a fim de nortear na execução de futuros programas habitacionais, o que os levou a concluir que, até aquele momento, não existia programa habitacional em execução no município. Informaram, ademais, que a Promotoria de Justiça, em março de 2020, arquivou o procedimento por entender que não existia, em suas palavras, nada concreto, sob o registro, entretanto, de que o posicionamento em menção poderia ser revisto caso viesse a se tornar evidente a intenção de ludibriar a vontade do eleitorado, cabendo a respectiva apuração, entretanto, ao Ministério Público Eleitoral, segundo a narrativa constante na peça inaugural destes autos. Afirmam ter revisado a lei orçamentária sem que tenham identificado previsão que comportasse o gasto com a desapropriação em patamar superior a R$ 365.750, ventilando ainda por ouvirem dizer a possibilidade de serem utilizadas verbas oriundas da complementação do Fundef obtidas em ação judicial. Aduzem, entretanto, terem tentado obter informações diretamente junto ao Executivo, sem sucesso. Recorrem, por fim, às diretrizes do ato número 1 de 2020, emanado desta Corte, para defender que, estando em plena pandemia da Covid-19, não deveriam os municípios estar projetando qualquer ato administrativo que importe em despesa pública extraordinária, não regular, trazendo o excerto do referido normativo editado pela Corte de Contas para requerer, ao final, o deferimento de medida cautelar para a paralisação imediata da sequência dos atos administrativos que culminem na desapropriação apontada como ilegal ou de qualquer outra, e suspensão dos efeitos dos atos já praticados, evidenciando o decreto 14.645 de 2000, supostamente como forma de impedir o cometimento de atos de improbidade administrativa, pugnando ainda pela revogação dos atos atacados, pela notificação do prefeito e, no mérito, pela expedição de ordem definitiva para determinar a revogação dos atos atacados, notadamente o decreto citado e todos os demais atos que eventualmente já
o houverem sucedido, além da expedição de orientação para abstenção de práticas relacionadas ao cadastramento habitacional denominado moradia legal e exigência de entrega à Corte dos dados coletados pelo Poder Executivo junto aos munícipes. Fizeram constar dos autos seus documentos pessoais, excerto do Diário Oficial desta Corte, de 12 de junho de 2020, no qual, desculpem, eu acho que não é dessa Corte, fizeram constar os seus documentos pessoais, excerto de Diário de 12 de junho de 2020, no qual se observa a publicação do decreto respectivo, a cópia de informe epidemiológico de 13 de junho de 2020 e cópia dos ofícios 1 e 2 de 2020 direcionados à Prefeitura, por meio dos quais são solicitadas informações sobre a desapropriação e sobre os gastos dos valores obtidos por intermédio dos precatórios do Fundef, com base na Lei de Acesso à Informação, subscritos pelo vereador, agora denunciante, aqui o nome está como Barnar mesmo, Bonfim Correia, além de cópia da parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias que estaria ilegível. Excelências, o Ministério Público atuou no feito e, ao final, fez algumas solicitações da seguinte ordem, com relação ao gestor municipal, a edição e publicação de novo decreto de desapropriação rígido, livre dos vícios ali verificados na análise ministerial, a abstenção do pagamento de indenização judicial ou extrajudicialmente, com valores vinculados à educação, inclusive os relativos aos precatórios do Fundef, também a abstenção do pagamento de indenização judicial ou extrajudicial, indenização judicial ou extrajudicialmente, enquanto não apresentado o relatório previsto no ato 1 de 2020 do TCE, o envio do relatório previsto nesse mesmo ato ao Tribunal de Contas e demais pedidos de praxe. O voto da relatora, Excelência, atendendo à questão da suspensão dos pagamentos aqui verificados, solicita também inspeção em loco à presidência, a determinação do gestor e encaminhamento de cópia do parecer do Ministério Público, publicação da sua decisão, o que veio a pleno para que houvesse homologação, quando então foi solicitado vistas por mim. Excelência, eu queria já ir direto para a parte dispositiva, qualquer dúvida do Ministério Público, claro, pode esclarecer, e eu aqui, tendo a informação, também o farei. Eu só queria destacar, Excelência, uma observação nossa aqui, como já foi dito em sessão plenária, que, apesar dos denunciados terem entrado em contato de forma institucional com o nosso gabinete, alegando ter apresentado documentações, assim como pedindo acesso ao processo, comunicamos esse fato à relatora, que nos respondeu, e que nos causou alguns problemas que, mesmo constando aparente documentação juntada a posteriori, parece que há ainda algum procedimento a ser verificado no sistema, que acredito não ser nem do relator que pediu vista e nem da relatoria originária, quanto à questão daquilo que for juntado constar na sequência normal do processo, para que possamos verificar e, de fato, perceber que aquilo faz parte do processo, pelo menos de forma cronológica, para que tenhamos completo acesso às informações. Devido a este problema, não nos vamos posicionar a respeito da documentação
juntada e nem do pedido de vista ou de acesso aos autos, tendo em vista que, sendo um processo inteiramente virtual, acredito que isso deve ser feito de forma automática, com um cadastramento, de alguma forma, das partes, principalmente as partes ali diretamente interessadas, como é o caso do ou dos denunciados. Excelência, essa observação que faço. E, na questão meritória, Excelência, eu trago voto aqui também concordando parcialmente com as indicações da conselheira relatora, também entendendo que nesse momento de suposições, de hipóteses, em que ainda será feita a análise meritória a respeito, concordando com a relatora, acredito que seria exagerado, ou extrapolaria até as competências do tribunal neste momento, em que se determinasse a edição e a publicação de novo decreto pelo ente municipal, assim como também, eu acho que essa não há dúvidas, de qualquer revogação aqui ordenada pelo Tribunal de Contas por não poder fazer substituir ao gestor quanto a esse ponto, quanto à questão de solicitação de documentos, aqueles que não foram emitidos ou atendidos com base na lei, quando aqui feita pelos vereadores. Olha, aqui lembro que o titular do controle externo é o próprio Legislativo Municipal, quando não há atendimento pelo Executivo das suas solicitações formalmente, legitimamente feitas, eles têm todo o poder, inclusive até, em alguns casos, sendo a inação por parte do gestor algo ali considerado crime de responsabilidade. Então, esta competência primeira está ali diretamente ligada à qualidade de vereadores que todos nós sabemos que, além de legislar, tem também a função típica de fiscalizar dentro de suas prerrogativas, como, repito, o titular do controle externo da administração pública, no caso do município respectivo. E, sendo assim, Excelência, eu trago o voto, concordando parcialmente com a relatora original, e o nosso ponto de contato, de adequação, é quanto à suspensão de quaisquer pagamentos relacionados à edição do decreto respectivo e a quaisquer processos administrativos a ele relacionados, com recursos direcionados à educação, incluindo-se daqui os precatórios do Fundef, com recursos que somente poderiam ser utilizados para a questão da equalização da pandemia e também, Excelência, de qualquer pagamento onde não haja a cobertura orçamentária, que parece que aí teve um hiato desse cadastro habitacional e das respostas fornecidas pelo denunciado quanto a questões de, naquele momento, apenas se referir ao soerguimento de estruturas relacionadas à educação e a questão mesmo da estrutura municipal de águas, esgotos, nesses termos, sem ter falado a questão própria da habitação, que, como bem frisou o Ministério Público, ele atende à legislação específica, da qual deveria haver esta menção ou esta utilização. E aqui a relatora, ela solicita uma inspeção in loco no município. Eu aqui discordo da relatora neste ponto, tendo em vista o momento em que vivemos e até talvez da impossibilidade do tribunal vir a fazer essa inspeção neste período
de forma séria, ligeira, rápida. Então, aqui eu trago o voto simplesmente para que nenhum pagamento seja feito até que haja a comprovação total das fontes por onde verterão esses pagamentos e a comprovação de que os recursos vinculados não sejam utilizados em atividades diversas, salvo aqueles que têm autorização específica para tal. No mais, notificar os denunciados para que se manifestem a respeito na forma do voto da relatora, publicação deste voto para os seus devidos efeitos legais, e essa seria, Excelência, esse seria o meu voto com relação a este processo da relatoria originária da conselheira Maria Cleide, homologando a liminar, suspendendo os pagamentos relacionados a este decreto municipal e ou aos processos administrativos a ele relacionados. Obrigado, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide, quer falar alguma coisa? Está desligado o microfone, conselheira. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor conselheiro Anselmo Brito, na realidade, no meu voto, eu também coloquei essa mesma situação com relação à suspensão de qualquer tipo de pagamento, só que eu fui de uma forma mais genérica, né? Quando eu ia terminar cautelar para que o prefeito do município de São Miguel dos Campos, senhor Pedro Ricardo Jatobá, abstenha-se de realizar qualquer pagamento a título de indenização referente à desapropriação que trata o decreto, né? E foi basicamente a mesma situação posta aqui pelo conselheiro Anselmo. Entendo que não há nenhuma divergência quanto ao entendimento dessa conselheira relatora. Senhora relatora, conselheiro Anselmo. A nossa divergência é apenas na questão da realização da inspeção em loco, que a senhora determina, e, como eu expliquei antes, eu aqui, neste momento preliminar de análise documental, não sei se seria... o tribunal poderia fazê-lo. Feita a análise documental toda, Vossa Excelência, claro, poderia verificar a necessidade de fazer essa inspeção, verificar terreno, o que vai ser apropriado, propriedade, eventuais informações não encaminhadas documentalmente ao tribunal. A nossa divergência é só quanto à questão da realização da inspeção em loco. Essa é a nossa única divergência, Excelência. Sim, conselheiro. Nós colocamos, até porque foi uma sugestão do Ministério Público, mas, assim, não tenho nenhuma dificuldade em que possa ser feita depois essa análise, após a análise de toda a documentação que foi enviada. Então, eu coloco aqui a discussão, coloco para que os outros conselheiros também entendam dessa forma que não seria bom neste momento. Eu também não tenho nenhuma dificuldade em nós façamos essa adequação. Mas vamos aguardar como foi na minha decisão monocrática, né? Já consta que seja o pedido de inspeção, mas neste momento coloco também para que os outros demais conselheiros que entendam de forma diferente, eu não tenho nenhuma dificuldade. É assim que entendo, senhor presidente. Ok. Conselheira Rosa. Presidente, bom dia a todos. Senhor presidente, em virtude de eu ter chegado com a relatoria já em andamento, eu solicito de Vossa Excelência que colha primeiro os posicionamentos dos colegas. Obrigada. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu acompanho a relatora e me imagino de que ela esteja ponderando também, e eu gostaria que Vossa Excelência, inclusive, pudesse verificar a possibilidade do tribunal executar essa inspeção.
Se isso, nesse momento, for, digamos, impossível, não recomendado, eu deixo isso a cargo de Vossa Excelência para que faça esse julgamento, mas eu acho que as providências de suspensão de pagamento e as medidas, digamos, cautelares que a conselheira já tomou atendem a situação, portanto, eu voto com a conselheira relatora. Ok. Com relação só para esclarecer, se for solicitado, a gente teve 2 solicitações que foram realizadas inspeções nesse período. Então, fica à vontade, a relatora de solicitar ou não. Então, temos cuidado de todos, quem está indo, assinando o compromisso, dizendo que aceita ir voluntariamente e está indo com todos os equipamentos necessários para pedir proteção. Só para esclarecer isso, e fica à disposição de quem está na solicitação ou não da relatora. Conselheiro Rodrigo. Presidente, surgiu uma dúvida agora, e foi com relação ao valor da desapropriação. E parece que ela seria na faixa de 1 milhão e poucos mil reais. Isso eu acho que a conselheira relatora ou conselheiro Anselmo podem me esclarecer. Sim, Excelência. A desapropriação prevista é superior a R$ 1 milhão, mas orçamentariamente não há essa disponibilização. Verificado isso, o denunciante explicou que esses recursos, partes seriam vindos da educação, partes seriam próprios do Tesouro Municipal, mas como estamos naquela fase inicial de verificação, inclusive, descobri, parte também viria de recursos da Codevasf. Apenas há esta alusão, mas não há a efetiva comprovação de que esses recursos já estariam disponíveis para o respectivo procedimento. Na verdade, seria R$ 1.200.000 o valor da desapropriação. Estimado da desapropriação. Eu coloco Conselheiro, isso. Só para complementar, então, como já colocou também o conselheiro Anselmo aqui, é um valor que ainda não tem, é uma estimativa. Na verdade, pode até superar, pelo que coloca aqui no pedido. Então, tem ainda, só com esse envio dessas informações é que realmente a gente vai ter uma melhor análise. Presidente, eu faço essa pergunta porque me surgiu agora a dúvida se a competência para processar e julgar essa denúncia seria do plenário ou seria da Câmara. E eu fiz uma rápida consulta ao nosso regimento interno e o nosso regimento ele adota a técnica da competência do plenário elencada no nosso normativo, em números clausos. E o que não for competência específica do plenário passa a ser, portanto, competência da Câmara, né? Fiz uma leitura rápida também da resolução que a gente aprovou quanto à competência da Câmara, e lá o inciso que melhor se adequaria à delimitação da competência que nós estamos tratando seria o inciso 1 do artigo 7º da Resolução Normativa número 7/2018. E nela fala dos valores de alçada para a definição da competência da Câmara, até 10 vezes aquele valor especificado para as licitações na modalidade ou contratação direta, né, ou por inexigibilidade, mas estabelece um valor de alçada que seria correspondente a 10 vezes o valor da licitação na modalidade concorrência para serviços comuns, enfim. E aí
buscando esse enquadramento, eu verifico que a desapropriação ela pode adquirir duas formatações, uma formatação institucional, como uma transferência compulsória, né, judicializada, como pode adquirir ser uma transferência consensual, quando ela é resolvida administrativamente, muito se assemelhando a um contrato, né? Aliás, um contrato, né? De modo que me parece que a competência, né, eu queria aproveitar a oportunidade, não sei se é o momento adequado, presidente, porque a gente já está na fase de votação. Não levantei antes porque estava de fato com dúvidas com relação a esse ponto, né, mas eu queria desde já levantar essa questão de ordem quanto à ausência de competência do plenário para apreciar essa admissibilidade e a concessão de cautelar. Caso seja vencida a questão de ordem levantada, eu acompanho o voto da eminente relatora, com as observações levantadas pelo conselheiro Anselmo também. Acredito que talvez esse não seja um momento ideal para fazer uma auditoria, uma inspeção de loco, visto que a matéria objeto da denúncia, nesse primeiro momento, e das dúvidas nossas, circunscrevem-se a questões que estão fora do campo, né? Fora mais uma verificação orçamentária, né, de compatibilidade orçamentária. O conselheiro Anselmo colocou, a conselheira Maria Cleide também colocou que existe uma disponibilidade orçamentária que não faz face ao valor da despesa prevista, né? Muito embora o gestor ele faça questão de frisar que existe disponibilidade financeira, mas não existe disponibilidade orçamentária, né? Enfim, são questões que refogem ao que pode ser verificado, imagino eu, nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento, através de uma auditoria. Obviamente que lá na frente, caso outros elementos a gente precise, o tribunal poderia determinar essa auditoria. Então, conselheiro Rodrigo, eu estou entendendo isso, mas eu queria sugerir, como a gente está aqui, uma medida cautelar que foi colocada pela conselheira e com o pedido de vista do conselheiro Anselmo, mas a linha é manter e pedir mais informações, e a gente já está decidindo, já no pleno, já tendo alguns votos, e essas informações ainda vão chegar, eu acho que a gente poderia dar continuidade na ratificação da decisão monocrática e, posteriormente, quando voltar o processo, quando voltar as informações, se for o caso, será, então, encaminhado para as câmaras de vez de ser. É a minha sugestão com relação a não paralisar. Senhor presidente. Presidente, só um minutinho, conselheiro Anselmo, para não fugir a linha de raciocínio. Eu concordo plenamente, presidente, para não gerar qualquer prejuízo para o interesse público, a gente manter a cautelar, né? A gente mantém essa cautelar, ou confirma a cautelar, proferida monocraticamente pela conselheira Maria Cleide, e encaminha os autos para a Câmara, né? Caso confirmado que a competência não seja. Conselheira Maria Pela Cleide. ordem, presidente, é que caiu aqui um pouquinho o meu sinal, eu tive que conectar novamente. Então, eu perdi um pouquinho a sequência da fala do conselheiro Rodrigo. Você escutou o que eu falei, conselheira? Não ouvi, porque caiu aqui o meu sinal. Eu sugeri da gente confirmar a sua decisão monocrática e se com a questão de ordem que o conselheiro Rodrigo levantou, se o prosseguimento do processo, quando chegar as informações, depois da sua análise, aí sim, se for para conseguir na Câmara, vai seguir pela Câmara, entendeu? Mas hoje a gente confirmaria apenas a sua decisão monocrática para poder dar seguimento ao processo e não ter prejuízo nenhum. É essa a sugestão. Certo, conselheiro presidente. É o seguinte, quando surgiu essa dúvida aqui no meu gabinete com relação sobre essa competência, se seria da Câmara. Mas como nós levamos em consideração
um valor, é uma questão muito genérica, como foi colocado aqui, que é uma construção de são várias situações que eles colocaram no mesmo, onde poderia realmente ultrapassar essa competência aqui da Câmara. Então, por um excesso de zelo, de cuidado, eu achei muito relevante trazer primeiro para o Pleno. Achei mais importante, achei mais relevante que trouxesse para o Pleno. Então, nós realmente surgiu essa dúvida aqui no meu gabinete de quem seria a competência, tá certo? Mas é como Vossa Excelência colocou agora, eu acho, como já foi feito foi feito a monocrática, então, neste momento, faríamos realmente, como Vossa Excelência colocou, faríamos apenas a validação dessa monocrática e, no momento seguinte, poderíamos ver se, dependendo das informações que forem recebidas, se é competência desse Pleno ou se é competência da Câmara. Então, eu concordo com Vossa Excelência em, agora, referendar essa monocrática e, em seguinte, faria essa observação. Ok. Conselheiro Alberto. Alberto? Pronto. Eu também concordo com essa proposição. A proposição me parece lógica e prudente. Conselheira Rosa. Presidente, com relação à proposição trazida por Vossa Excelência, com relação à questão de ordem levantada pelo conselheiro Rodrigo, eu entendo e acredito também que este seja o melhor posicionamento que a Vossa Excelência apresenta. E no tocante ao voto, eu acompanho a relatora, sim, com o posicionamento trazido com relação à inspeção, com o posicionamento trazido pelo conselheiro voto vista do conselheiro Anselmo. Ok. Aprovado com Senhor presidente. Pois não, conselheira. Está desligado o microfone, conselheiro. Desculpe, Excelência. A professora Cleide acabou antecipando, falando aquilo que eu tinha em mente, a questão de como há uma estimativa, esses valores podem ser bem maiores. Por isso, uma questão de prudência, eu acredito que o processo, até já iniciado o julgamento, claro que estamos na fase inicial, mas buscando aí atingir o fim do processo, primazia da questão de mérito logo em seguida, eu acredito que esse processo ele deveria, então, continuar no plenário, mas a minha posição, mas já vencida, apenas para sustentar as minhas razões, porque deveria continuar no plenário. É isso, senhor presidente. E acredito que Vossa Excelência caberá o desempate. A Vossa Excelência, acredito. Não, a conselheira relatora, ela concordou com a proposta de Vossa Excelência de aguardar, esperar as informações, daí verificar, dela pedir ou não a auditoria ou não. Eu acho que a decisão ela foi aceita pela relatora. Conselheira Maria Cleide, por favor. Sim, presidente. Foi justamente até a colocação do conselheiro Fernando, foi muito pertinente quando sugeriu a consulta à presidência para saber da possibilidade, né, de se fazer a inspeção. Mas não tenho nenhuma dificuldade, senhores conselheiros, senhor presidente, em deixarmos para um segundo momento, após a chegada dessas informações, serem analisadas aqui pelo gabinete, só que vai demorar um pouco mais, que eu tenho que levar novamente ao pleno para que seja novamente referendado e o pedido de inspeção, se houver necessidade.
mas não tenho nenhum problema, podemos deixar para um segundo momento o pedido de suspensão. Então, fica aprovada por todos os votos por unanimidade, ok? Continua a conselheira Maria Cleide, tem mais algum processo? Não, é do conselheiro Anselmo, presidente. É relatoria do conselheiro Anselmo, continua. Não, Excelência, eu não tenho mais processos, mas aqui eu queria até aproveitar esse momento da minha relatoria. Acredito que a assessoria deve arranjar um jeito de deixar isso operacional, tendo em vista a nova a prorrogação de retorno, Excelência. Alguns processos físicos em que eu solicitei vista, eles acredito que devem estar no setor competente na coordenação de plenário. Eu gostaria de contar com a autorização de Vossa Excelência para que nós arranjássemos um meio desses processos físicos virem até nós, para que nós possamos dar os encaminhamentos para não ficar com esse tempo excessivo aguardando o retorno das atividades geral do tribunal, senhor presidente. Aí eu vou tratar com a minha assessoria uma forma de conversar com a coordenação de plenário para ver esse deslocamento, excelência. Diretamente, coordenação de plenário e gabinete, sem intermediário, senhor presidente. Ok. Agradeço. Conselheiro, pede só para fornecer o número dos processos e a comissão de plenário vai encaminhar a Vossa Excelência, a gente encaminha, bota coloca onde for solicitado para colocar. Não tem problema nenhum. Agradeço a compreensão, senhor presidente. Ok. Pela ordem, conselheira Rosa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, trago um processo que foi um pedido de vista de relatoria do conselheiro Rodrigo e após a nossa análise mais detalhada, entendemos por nos filiarmos inteiramente ao voto apresentado pelo relator. Então, Vossa Excelência acompanha o voto do relator? Sim. Ok. Então, em votação, foi pedido vista, depois conselheiro Rodrigo, conselheiro... Vou votar, conselheira Maria Cleide, como é que vota? Presidente, eu não estava nessa sessão em que o conselheiro Rodrigo colocou em votação e trouxe esse processo. Então, eu, nesse momento, não participo dessa votação. Ok. Conselheira Selma. Senhor presidente, eu tenho uma dúvida na questão da contagem desses valores para os limites de despesas de pessoal conforme a LRF, tendo em vista que seriam recursos temporários, não permanentes. O relator, alguém pode esclarecer se é isso mesmo, se a impressão que eu tenho é essa. Eu entenderia que, neste caso, esses valores não deveriam ser computados para fim de cálculo de despesa de pessoal. Por quê? Vou citar um exemplo. Vamos supor que, com essa contagem, o município ele tenha atingido o seu teto. Vamos supor que haja uma nova transferência de valores ainda temporários e que, com relação a esta consulta, esses valores também devam ser computados na despesa de pessoal. O município não ficaria impedido de executar essa política pública por já ter atingido o limite total de despesa com pessoal. Sendo esse o meu entendimento, concordo com a quase totalidade da consulta, mas que esses valores, eles não, por temporários que são, não façam parte do cômputo do limite de despesa com pessoal. É como voto, senhor presidente. Se esse é meu entendimento. Se essa minha compreensão é correta. Rodrigo, quer falar algo? Presidente,
Não, é só esclarecer. A consulta ela continha 6 perguntas, né? Eu vou repetir aqui as perguntas que foram formuladas, até para que a gente possa se debruçar sobre algo mais concreto, né? A primeira pergunta que o gestor formula é quanto ao valor do incentivo pago aos profissionais de saúde vinculados aos programas federais, de que forma ele deve ser pago, se a título de vencimentos, indenizações, gratificações ou adicionais. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é se esses valores se incorporam aos vencimentos para os efeitos de aposentadoria. Terceira pergunta é se, no caso do governo federal revogar as portarias que criaram tais programas de incentivo, se os valores anteriormente pagos pelos municípios devem continuar sendo pagos. A quarta pergunta é, no caso de tais incentivos do governo federal serem considerados nessa consulta como não integrantes dos gastos de pessoal, em qual elemento de despesa devem ser classificadas tais despesas para que contabilmente não entrem no cômputo das despesas de pessoal. A quinta pergunta é se os valores transferidos pelo governo federal a título de cofinanciamento do Sistema Único de Saúde, destinados ao pagamento de incentivos aos profissionais de saúde desses programas, devem ou não devem ser excluídos do cômputo dos gastos com pessoal para efeitos do limite máximo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu acho que essa é a pergunta que o conselheiro Anselmo deve estar respondendo. E a sexta e última pergunta é se os plantões médicos pagos pelos municípios eles devem ser excluídos do cômputo das despesas de pessoal. Quando nós propomos, nós trouxemos o voto, nós trouxemos pelo conhecimento das 3 primeiras perguntas, mas pelo não conhecimento das 3 últimas perguntas, visto que a resposta dessas 3 últimas perguntas estaria no pré-julgado de número 19 do Tribunal de Contas, né? Portanto, nós, quando formulamos a nossa resposta, o nosso voto, não traz a resposta para a pergunta de número 4, não traz a resposta para a pergunta de número 5, não traz a resposta para a pergunta de número 6, porque na técnica que nós adotamos, é pelo não conhecimento dessas 3 perguntas, em virtude delas já terem sido respondidas no pré-julgado de número 19. O conselheiro Anselmo está trazendo um fato novo, e esse fato novo ele implicaria, né, na revisão daquele pré-julgado de número 19. Então, se ele traz argumentos fortes, eu acho que o tribunal deveria primeiro se debruçar sobre a possibilidade de admitir essas 3 últimas perguntas, né? E em admitindo, a gente ingressar no mérito para respondê-las. Presidente. Presidente. Está sem áudio, presidente. O microfone desligado. Desculpe, conselheiro Rodrigo. Conselheiro, quer falar alguma coisa? Conselheiro Alberto, como vota? Eu acompanho. Aliás, desculpe, nesse processo eu estou impedido, porque eu dei um parecer nos autos da conselheira Rosa. Você quem? A gente ficou. Você não tem, cara? O conselheiro Fernando já votou, né, Fernando? Não. Conselheiro Fernando.
Conselheira Rosa, já. Presidente, eu não votei ainda não, mas eu acompanho o voto do relator. Então, ficou a conselheira Rosa com o relator, Fernando com o relator, o Alberto pedido, a conselheira Cleide não pôde votar, o conselheiro Anselmo votou. Por favor, conselheiro Anselmo, dá uma explicada como é que ficou o seu voto. Excelência, acredito que nessa parte fui vencido, porque trago, segundo informa o conselheiro Rodrigo, uma resposta no sentido do cômputo desse valor temporário para os limites totais com gasto de pessoal. E nesse íntere, eu trago a minha posição no sentido de que esses valores eles não sejam computados. Além de ser temporários, não é caso de substituição de servidores e demais razões no sentido de não acolher como integrante, como rubrica para o cálculo da despesa do limite de pessoal, da forma aqui que eu até exemplifiquei de forma rasa. Segundo o conselheiro Rodrigo, isso poderia ocasionar uma modificação em pré-julgado deste Tribunal de Contas quanto a este item em que eu respondo. Nos demais, eu acompanho o voto do relator originário. É nesses termos, senhor presidente. Então tá, aprovado, conselheiro Rodrigo. Mais alguma pauta para hoje, Rodrigo? É conselheira Rosa, né? Conselheira Rosa. Mais alguma pauta, conselheira? O processo que nós tínhamos era esse que estava em vista, presidente. Ok. Obrigado. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público, trago para relatar sobre o processo TC de número 2465 de 2020 da Câmara Municipal de Batalha, interessado, seu Mário César Pereira da Silva. Trata-se de um recurso de reconsideração. Trata-se de recurso de consideração interposto pelo senhor Mário César Pereira da Silva, na qualidade de gestor da Câmara Municipal de Batalha no exercício financeiro de 2005, protocolado tempestivamente neste egrégio da Corte de Contas no dia 13 de março de 2020, em face do acordo 1002 de 2020, aprovado pelos integrantes do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, na sessão plenária ordinária do dia 28 de janeiro de 2020, e publicado no Diário Oficial desta Egrégia Corte de Contas, do dia 31 de janeiro de 2020, que julgou irregular os gastos da gestão do ex-gestor, tendo em vista a omissão parcial do dever de prestar contas com o não envio de anexo/documentos exigidos pela Lei nº 4.320 de 64 e pela Resolução Normativa de número 02 de 2003 deste Tribunal. Os autos evoluíram até o Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer de número 2143 de 2020 da Terceira Procuradoria, informando que não se manifestou sobre as contas em análise por se tratar de prestações de contas anteriores ao exercício financeiro de 2010, portanto, também não se manifestaria em sua fase recursal. No recurso de reconsideração, o ex-gestor alega, para tanto que houve, item A, grave falha processual de não proporcionar efetiva publicidade dos atos processuais. Item B, não houve garantia de direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, uma vez que o processo impugnado havia hibernado por anos de
e, de supetão, teve a realização de julgamento surpresa, sem a devida e efetiva intimação, para que o intimado pudesse realizar sua defesa oral ou por advogado a ser habilitado no dia do julgamento. Item C. Após o julgamento surpresa, sequer for enviado cópia do processo, intimação da data de julgamento, bem como a existência de ata de julgamento, a certidão dos votos proferidos, vencedores e vencidos. Ao final, o senhor Mário César Pereira da Silva requereu o recebimento do presente recurso de reconsideração por ser tempestivo e a nulidade do julgamento do processo TC número 1040 de 2006, vez que o recorrente não for intimado da data do julgamento, restando prejudicado o exercício de direito de defesa, a despeito do fato do julgamento impugnado ter demorado mais de 10 anos a ser realizado, fato o qual justifica intimação pessoal. Senhor presidente, em apertadíssima síntese, é o relatório. Doutor Gustavo. Senhor presidente, como processo anterior a 2010, o Ministério Público ele não oferta parecer nesse caso. Ok. Conselheiro Fernando. Da admissibilidade. Este conselheiro entende que o recurso apresentado na modalidade, se amolda, às hipóteses de cabimento de recurso de reconsideração, como previsto na Lei Orgânica deste Tribunal de Contas, e deve, portanto, ser reconhecido. Do mérito. De início, e para colher compreensão da matéria, cabe sintetizar a causa de pedir recurso, com os pontos trazidos no bojo deste recurso, cujo teor transcrevo. E repito, para Vossas Excelências, na letra A, no primeiro argumento, ele diz grave falha processual e não proporcionar efetiva publicidade dos atos processuais. Em seguida, argumenta que garantia de direito constitucional a contraditório para a defesa, uma vez que o processo impugnado havia hibernado por anos e de supetão teve a realização de julgamento surpresa sem a devida e efetiva intimação, para que o intimado pudesse realizar sua defesa oral ou por advogado a ser habilitado para o dia do julgamento. E por último, repito, com a vênia de Vossas Excelências, julgamento surpresa, cópia do processo, intimação da data de julgamento, bem como a existência da ata de julgamento, a certidão dos votos proferidos, vencidos e vencedores. De acordo com os itens relacionados acima, a irresignação do recorrente pode ser aglutinada na ausência de intimação válida, publicidade dos atos processuais, condutora de nulidade processual, ante o desrespeito à ampla defesa e o contraditório. A insatisfação do recorrente não merece ser acolhida, e eu explico a Vossas Excelências. Cumpre trazer à luz que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas possui canal próprio de publicação de seus atos processuais, e esta ferramenta está à disposição e acessível a todos os interessados no sítio eletrônico desta egrégia Corte de Contas. No particular da intimação dos autos processuais, mais precisamente a publicação da pauta de julgamento dos autos, destaco que o processo em tela de número TC 1040 de 2006 fora inserido no Diário Oficial, que segue em anexo ao voto e pode ser consultado no endereço eletrônico citado acima, que foi no dia 23 de janeiro de 2020, na página 5, de número 14. Com sessão plenária marcada para o dia 28 de janeiro de 2020, nos termos infra. E peço perdão para ler o cabeçalho desta notificação. A coordenação do plenário do Tribunal de Contas torna público para a ciência dos interessados que a sessão ordinária do dia 28 de janeiro de 2020 do plenário deste Tribunal de Contas, situado no endereço que Vossas Excelências conhecem, às 10 horas serão julgados os seguintes processos, e entre eles está lá: processo terceiro, número 1040 de 2006, assunto balancete, Câmara Municipal de Batalha, com todos os demais informações.
Nos termos supra, não há falar de julgamento surpresa, eis que o processo fora julgado no dia 28 de janeiro de 2020, data marcada na publicação para a realização da sessão e o julgamento dos autos. Com base no exposto, não foi a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas que obstaculizou a ampla defesa e contraditório, e sim a inércia e desídia do recorrente no acompanhamento dos atos processuais de seu interesse. Como é sabido, o direito não socorre os que dormem. Demais disso, destaco que antes do julgamento do processo em tela, o recorrente for intimado para juntar justificativa e documentos, o que fez no dia 9 de dezembro de 2019, em petição de 5 folhas. Assim, a alegação de que o processo estava hibernando e de supetão o Tribunal de Contas procedeu com julgamento surpresa é a alegação que não reflete a realidade. Indispensável repisar que não houve julgamento surpresa, foi deferido o contraditório ante as irregularidades observadas pelo setor competente e colhida a manifestação do senhor Mário César. O processo foi julgado com a pauta de julgamento devidamente publicada, consoante informações alhures. No que diz respeito à intimação dos atos processuais, verifiquei que o recurso de reconsideração foram protocolizados dentro do prazo legal, fato que atesta categoricamente que o recorrente for intimado da decisão colegiada desta Corte de Contas. Apenas para ilustrar, informo que a intimação de julgamento do presente recurso fora publicado no Diário Eletrônico desse Tribunal de Contas no dia 26 de agosto de 2020, com julgamento marcado para 1º de setembro de 2020, consoante diário em anexo. Por último, destaco que aportou no meu gabinete no dia 2 de julho de 2020, após o protocolo de recurso, petição do recorrente solicitando a apreciação da prescrição da atividade de julgamento das contas pelo tribunal. Contudo, a matéria já fora discutida exaustivamente quando do julgamento das contas e protocolizado, o recurso opera-se a preclusão consumativa, motivo pelo qual mantenho na integralidade meu entendimento sobre a imprescribilidade da análise das contas. Portanto, senhores, trago o meu voto. Da análise levada a efeito nos autos do processo 1040/2006, que trata do recurso de reconsideração, conhecido como revisão, interposto pelo senhor Mário César Pereira da Silva, ex-gestor da Câmara Municipal de Batalha no exercício financeiro de 2005, apresento o voto para que o pleno desta Igreja Corte de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, decida, item A, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar provimento ao recurso e manter a decisão plenária do dia 28 de janeiro de 2020, em que opinou pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Batalha no exercício de 2005, do senhor Mário César Pereira da Silva, ante a ausência de nulidade apontada. Item B, encaminhar a cópia desta decisão à Câmara de Vereadores de Batalha. Item C, publicar a presente decisão no Diário Oficial Eletrônico desta Corte de Contas, em atendimento ao disposto dos artigos 3º, 4º e 5º da Lei Estadual 7.300 de 2011, é assim como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Fernando. Em votação, conselheiro Rodrigo. Presidente, está em votação? Tá. Então, eu ia solicitar um esclarecimento, mas não vejo mais necessidade, não. Ok. Como vota? Eu estou acompanhando o relator, senhor presidente. É só esclarecer que eu tenho um entendimento, quando o processo passa muito tempo paralisado,
né, 10 anos paralisado, de fato, o tribunal, quando volta a impulsionar o processo, ele precisaria ser notificado pessoalmente. Até mesmo porque a gente não pode exigir que o gestor fique acompanhando o diário oficial a vida inteira, né? Isso não é razoável. Mas no caso, o conselheiro relatou muito bem, o conselheiro Fernando relatou muito bem que houve um comparecimento do próprio gestor em 9 de dezembro de 2019, de modo que esse suposto elemento surpresa que o gestor menciona, de fato, inexiste no caso específico, de modo que eu estou acompanhando integralmente o voto do eminente relator. Vereador Alberto. Está desligado, Alberto. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Rosa. Também acompanho o relator, presidente. Conselheira Maria Teide. Acompanho integralmente o voto do relator, senhor presidente. Conselheira Selma. Com o relator, excelência. Aprovado. Senhor presidente, para esta sessão, não tenho mais processo. Obrigado. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, também não tenho processo para o dia de hoje. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhoras conselheiras e conselheiros, trago processo do gabinete do conselheiro Cícero Amélio em substituição. Trata-se do processo 2830 de 2017. A unidade é município de Pariconhas, consulente o presidente da Câmara Municipal, o senhor José Hilton Figueiredo da Silva. Trata-se de uma consulta. Eu vou ler a ementa que se dá um norte. Consulta, questionamento sobre repasse do 12º ao Poder Legislativo Municipal. Admissibilidade, questionamento respondido nos pré-julgados 33 e 26 desta Corte de Contas. Trata-se de processo de consulta formulada pelo senhor Hilton Figueiredo da Silva, a condição de vereador e presidente da Câmara Municipal de Pariconhas, à época, objetivando o procedimento desta Corte acerca dos seguintes questionamentos. Primeiro, o valor real a ser repassado à Câmara Municipal terá que ter como base o valor que consta na proposta orçamentária do Poder Legislativo para 2017, como determina o inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição Federal, ou no valor da arrecadação do exercício financeiro anterior, 2016, como preceitua o inciso 1 do artigo 29A da Lex Fundamentalis. Segundo, em qual situação o prefeito municipal poderia repassar o 12º previsto no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 29A supracitado. Terceiro, quais as receitas efetivamente arrecadadas especificadamente que servirá de base de cálculo que define o 12º da Câmara Municipal. Eu estou lendo, estou reproduzindo o que foi escrito pelo consulente. Quarto, como será o repasse do 12º desta Câmara Municipal se o valor arrecadado do exercício anterior for menor que a proposta orçamentária deste Poder Legislativo para o exercício financeiro de 2017. E quinto, se for constatado que o 12º foi repassado a menor nos 2 ou 3 primeiros meses de 2017, ou a maior também neste igual período, como se deverá proceder para compensar a diferença que supostamente a Câmara Municipal tenha a receber, assim como se proceder para devolver aos cofres públicos os valores supostamente repassados a maior ao Poder Legislativo. O Ministério Público de Contas se manifestou através do parecer 1386 de 2020, opinando pela admissibilidade da consulta e respondendo às perguntas da seguinte forma. Primeiro, deve ser repassado o valor fixado na lei orçamentária anual, que necessariamente deve ser inferior ou igual ao limite constitucional. Na situação irregular da lei orçamentária de respeitar o artigo 29A, deve prevalecer sempre esse limite, o limite constitucional. Sempre deve ser respeitado o limite constitucional previsto no artigo 29A da Constituição Federal.
ainda que a lei orçamentária preveja irregularmente um duodécimo superior ao referido limite. As receitas que compõem o limite constitucional no entendimento do TCE estão elencadas no pré-julgado 26. Quarto, a situação narrada configura violação à lei de atividade fiscal e à Constituição Federal e podem ser penalidades aos responsáveis. Todavia, a situação é deveras corriqueira no estado de Alagoas, talvez motivada pela incapacidade do TCE Alagoas de julgar a situação de contas de governo dos prefeitos municipais. Nessa situação irregular, deve prevalecer o limite constitucional do artigo 29A, sob pena de cometimento de crime de irresponsabilidade. E quinto, no caso de repasse efetuados ou legislativos a menor que o devido, deve o Poder Executivo repassar os valores faltantes no mês subsequente, em sua totalidade, de forma a regularizar a situação, sob pena de inviabilizar a independência do Poder Legislativo. Ainda, nessa situação, caso haja concordância do Legislativo, pode o Executivo efetuar os repasses faltantes no mês subsequente. No caso de repasse maior, pode o Legislativo devolver de uma vez os valores ao Executivo mediante transferência bancária ou descontar tais valores em excesso dos duodécimos subsequentes, no decorrer do exercício financeiro, mas desde que a situação seja regularizada até o final do exercício. Os autos aportados neste gabinete em 7 de 5/19, em razão do ato 1 de 2019, que modificou as relatorias, sendo encaminhado ao Ministério Público de Contas no dia 15 de maio do mês de 2019, retornando esse gabinete em 6 de 3 de 2020. Relatório, senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Doutor Gustavo. Senhor presidente, essa matéria está sendo levada aqui a julgamento pelo tribunal pela enésima vez, né? Aquela questão dos limites constitucionais da lei orçamentária anual, que deve observar, muito embora feita antes do fechamento do exercício, os municípios devem ter o controle do que arrecada, e a arrecadação não varia muito. Então, ainda que o orçamento seja fechado antes do término do exercício, dá para ter uma ideia razoável de quanto o município vai arrecadar. Portanto, o Ministério Público reitera o parecer. Se não me engano, já temos vários pré-julgados tratando dessa matéria em específico. Senhor presidente, como o chefe do Ministério Público, o doutor Gustavo, já falou, já é pacificado, esses assuntos já são pacificados nessa corte, e eu vou, então, direto ao ponto central. Assim sendo, considerando que os questionamentos formulados já possuem respostas consolidadas na jurisprudência dessa Corte de Contas, deve ser admitida a presente consulta da ciência por preencher os requisitos de admissibilidade, mas dando ciência ao consulente acerca dos pré-julgados do número 33 e 26, os quais respondem integralmente os quesitos submetidos à apreciação, sendo que o pré-julgado 33 foi por meio do processo 6445 de 2019, que gerou o acórdão 35 de 2020, na sessão do dia 5 de maio de 2020 e publicado no Diário Oficial do Eletrônico do Tribunal de Contas, dia 7 de 5 de 2020. E o pré-julgado número 26 foi por meio do processo 8793 de 2013, que gerou o acórdão 74/19, na sessão do dia 11 de junho de 2019 e publicado no dia 19 de junho de 2019. E assim, diante do exposto, submeto ao plenário, no sentido que seja conhecida a consulta por atender os requisitos de admissibilidade, mas que seja dada ciência ao consulente a respeito dos questionamentos, todos os questionamentos que já foram, os 5 questionamentos que se encontram respondidos nos pré-julgados 26 e 33 da Corte de Contas, E também aqui colocamos o link eletrônico para que o mesmo possa acessar e publicar a decisão para os fins de direito. É assim que meu voto, senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto.
Presidente, Conselheira Rosa, pois não. presidente, conselheiro Alberto, no que diz respeito ao conhecimento da consulta, não seria o caso de não conhecer, né, em virtude da existência, como Vossa Excelência mesmo sugere ao consulente que tome conhecimento e informará ao consulente dos julgados já existentes, dos pré-julgados existentes, das consultas já formuladas ao contas, dando conhecimento, passando a informação ao consulente e não conhecer da consulta. Afinal, não vamos tratar, não vamos deliberar a respeito da mesma. Eu entendo que seria a mesma conotação, interpretação da que foi dada há pouco no processo do conselheiro Rodrigo. Mas o resultado seria o mesmo. Certamente nós teremos a mesma conclusão. Né? Mas entendo que não deveria ser conhecida e informado ao consultor das decisões, dos posicionamentos que o tribunal já tem. Conselheira Rosa, a sua posição é a mesma posição, acredito que do conselheiro Rodrigo, né? Que é uma outra técnica, né? Uma técnica jurídica. Agora, por que eu trouxe dessa forma? Eu penso que o requisito de admissibilidade, ele trata da legitimidade do consulente e de outro requisito negativo, que é de não versar sobre caso concreto. E, de fato, esses dois requisitos estão atendidos, né? Então, por isso que eu trouxe dessa forma. E como já há pré-julgado e não tinha, nem tive intenção, nem acredito, não há necessidade de uma nova tese, um novo posicionamento, então eu coloco para conhecimento do consulente dessa forma, mas essencialmente é pela questão dos requisitos da admissibilidade, entendeu? Mas, como a senhora falou, Vossa Excelência falou, ambos, né, têm o mesmo efeito. Apenas eu optei por essa técnica devido à fundamentação que eu já coloquei à senhora. Mas estamos aqui, o colegiado é que decide. Conselheira Rosa, como vota, então? Está desligado, Rosa. Presidente, mantenho o posicionamento que acabei de fazer. Ok. Conselheiro Anselmo. A Cleide. Conselheira Cleide. Excelência, eu voto. Conselheira Maria Cruz. Presidente, eu acompanho o voto, a proposta de voto do conselheiro Alberto. Conselheira Selma, agora. Excelência, eu também acompanho o relator, tendo em vista que os requisitos iniciais estão atendidos, eles estando atendidos, teremos que receber. E o julgamento, por referência, não há nenhum vício, não há nenhum prejuízo, ainda mais se já temos normatização própria. Assim, acompanho o voto do relator, senhor presidente. Originário. Conselheiro Fernando. Qual o relator, senhor presidente? Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu sou voto minoritário, a conselheira Rosa me acompanhou, quer dizer, eu estou acompanhando ela no dia de hoje, né? Mas eu tenho um entendimento que não faz sentido a gente admitir, conhecer algo, a gente admite ou conhece algo para deferir ou indeferir ou para deliberar, né? E a gente já foi Mas você quer objeto... conhecimento. Eu conheço uma coisa Coisa e que eu não não vou vou responder.
Isso já foi objeto, inclusive, de discussão aqui no plenário, que eu não vou me estender muito nessa discussão. Eu cito também o exemplo do peticionante que formula uma pergunta que não consegue ser compreendida por ninguém, e o tribunal ele preenche os requisitos objetivos e subjetivos, né, parte legitimada, tá? E o tribunal tem que conhecer dessa pergunta como consulta, para mim, só porque não está previsto como um requisito formalmente, expressamente no regimento interno. Então, ciente de que o direito não é formado apenas por normas, regras e não só por normas expressas, eu estou acompanhando a questão de ordem levantada pela conselheira Rosa Albuquerque. Então, fica aprovado com a divergência do conselheiro Rodrigo e da conselheira Rosa. Senhor presidente, Conselheiro beleza, Alberto. só um esclarecimento, que me perdoe, inclusive, a conselheira Rosa, que eu realmente não dei no tempo devido, mas apenas para informação de todos nós, né, que isso pode ser recorrente. É que eu fui verificar a data que começou a operar o link /portal, a parte onde nós temos o pré-julgado, que não existia isso antes na internet, né? Não existia numeração e nem a disponibilização para os jurisdicionados. E pelo fato de nós não termos conseguido ter uma data específica até então, né? Vamos fazer uma gestão junto ao DTI para ver se é possível delimitar a partir de que data aquele link estava operando, mas de plano eu sei, né, pela prática daqui da Corte, que a consulta é de 2017. E eu tenho certeza que esse link não estava operando em 2017, né? Então, é um outro motivo, inclusive eu até conversei com o conselheiro Rodrigo, isso, a parte, né, desse ponto. Mas por isso que eu não trouxe nesse processo, porque eu não tenho esse dado objetivo, mas apenas sei que ele é anterior. Essa consulta, com certeza, é anterior ao momento do portal, tá certo? É só para informar que tem esse ponto que eu achei importante, mas que não pude colocar no processo em virtude da falta de determinação do dia exato, tá certo? Ok, conselheiro Alberto. Presidente, só para a questão da discussão, pequenos detalhes técnicos que eu acho que são importantes. Eu acho que, como nesse caso específico do conselheiro Alberto, houve o peticionamento antes do portal de transparência, eu concordo com o conselheiro quando ele fala, ele traz um entendimento mais benéfico para o gestor, né? Eu acompanho ele especificamente quanto a esse ponto daí, mas talvez fosse o caso de perda do objeto, né? Da consulta. Mas, enfim. Ok. Aprovado. Tem mais alguma pauta, conselheiro Alberto? Tenho. Eu encerrei a pauta do gabinete do conselheiro Cícero. Agora trago uma proposta, né, de decisão na minha relatoria originária, desta feita também a consulta, né, do processo de número 13.624 de 2019. Inclusive, esse processo, acredito que seja bastante discutido aqui, né, no plenário. A unidade responsável é a Prefeitura Municipal de Pindoba e o consulente é o prefeito, o senhor Maxwell Tenório Cavalcante. Trata-se de consulta, admissibilidade, emenda constitucional número 103 de 2019, a emenda da reforma da Previdência. Norma constitucional de eficácia plena, norma em vigência, adequação da alíquota mínima instituída pela emenda constitucional 103 de 2019, até a edição de lei própria. Trata o presente processo de consulta formulada pelo senhor Maxwell Tenório Cavalcante, prefeito do município de Maribondo, objetivando a obtenção e posicionamento desta Corte de Contas sobre a aplicabilidade da emenda constitucional 103 de 2019. A consulente submete para apreciação desta Corte o seguinte questionamento, transcrito.
Destarte, nobre conselheiro, buscamos arrimo deste Tribunal de Contas de Alagoas, na forma regimental, através de Vossa Excelência, formulando a presente consulta sobre o contido no artigo 9º da Emenda Constitucional 103, se seria aplicado imediatamente ao RPPS e municípios ou carecem na edição de norma regulamentadora consoante artigo 1º, inciso 1, A e B da Portaria 1358/2019, cujo prazo termina em 31 de julho de 2020. O Ministério Público de Contas se pronunciou através do parecer par PGMPC 3191 de 2020, no seguinte sentido: diante do exposto, nos termos da Constituição formulada, o Ministério Público de Contas opina pela sua admissibilidade, propondo a resposta no seguinte sentido: de lei formal em âmbito local, iniciativa do chefe do Poder Executivo, para adequação das alíquotas das contribuições previdenciárias ao modelo estabelecido pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Vale ressaltar que a presente análise se ampara no voto vista elaborado pelo conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, no processo de número 2668 de 2020, pendente de julgamento, de modo a buscar pacificar o entendimento desta Corte sobre a questão analisada. Porém, a mesma não se encontra disponibilizada no portal Transparência, haja visto que está pendente de julgamento, e que nos obriga a propor a resposta para Vossa Excelência no intuito de disponibilizá-lo no site e atender os seus jurisdicionados. É o relatório, senhor presidente. Doutor Gustavo, por favor. Presidente, a questão aqui é saber se a emenda constitucional 103 a eficácia dela para os entes que não sejam a União. Porque para a União ela tem eficácia plena. E eu preciso lembrar que decisão do Tribunal de Contas em sede de consulta não vincula o órgão federal. Então, de nada adianta o Tribunal dispor de uma forma que seja contrária ao entendimento dos órgãos federais, certo? E também geraria impasse tremendo o Tribunal dispor de forma distinta do que dispõem os órgãos federais. E para justificar o meu entendimento, eu vou citar aqui uma nota técnica elaborada pelo Ministério da Economia, que diz assim, abre aspas: deste modo, a vigência da alíquota de contribuição previdenciária de 14% e será exigida no âmbito do RPPS da União a partir do dia 1º de março de 2020, de acordo com o disposto no caput do artigo 11, combinado com o artigo 36.1 da Emenda Constitucional 103 de 2019, implica, a partir dessa mesma data, para os demais entes da federação, em regra, o dever de majorar sua alíquota, quando inferior, ao menos até o referido percentual, por meio de lei, em observância do que dispõe o parágrafo 4º do artigo 9º da Emenda Constitucional 103. Antes mencionado, sob pena de o respectivo RPPS ser considerado em situação previdenciária irregular, até o que dispõe do artigo 3º e 7º da Lei 9.717 de 98. Esse dever de majorar a alíquota de contribuição segurada também se estende à majoração da alíquota do ente, por meio de lei, já que a contribuição do ente não poderá ser inferior ao valor da contribuição segurada nem superior ao todo desta, conforme o artigo 2º da Lei 9.717 de 98. Ademais, senhores, na própria emenda constitucional, ela tem uma cláusula de eficácia lá no artigo 36, e, abre aspas, artigo 36. Essa emenda constitucional entra em vigor, inciso 1, no primeiro dia do 4º mês subsequente ao da data da publicação da emenda constitucional, quanto ao disposto nos artigos 11, 28 e 32. Item 2. Para os regimes próprios de presidência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quanto à alteração promovida pelo artigo 1º desta emenda no artigo 149 da Constituição Federal e as revogações previstas na linha A, no inciso 1, e nos incisos 3,
4 do artigo 35, na data de publicação da lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo e as referente integralmente. Portanto, senhores, de acordo com a própria norma de eficácia da emenda 40, a emenda 103 de 2019, bem como do entendimento também da AGU também tem uma nota técnica sobre isso. O Ministério Público opina que, para os entes que não sejam a União, a emenda constitucional depende de lei, de iniciativa do respectivo chefe do Poder Executivo, porque ele tem duas opções. Ou ele mantém o regime que Alagoas adotou o regime único, de 14%, ou ele pode seguir o regime da União, que é um regime escalonado, em que as alíquotas previdenciárias variam de acordo com o valor do subsídio. Então, senhores, o Ministério Público de Contas, a eficácia dessa emenda constitucional para os estados e municípios depende da edição de lei do respectivo chefe do Poder Executivo. Senhor Alberto. Senhor presidente, esse tema já foi amplamente debatido, né, no processo 2668 de 2020, que aguarda pendente. Ele foi da relatoria originária da conselheira Rosa, foi pedido vistas pelo conselheiro Rodrigo Cavalcante, posteriormente foi pedido vista pelo conselheiro Anselmo Brito, né? E no tocante, especificamente, já que é o ponto muito sensível da diferença, acho que eu desse entendimento, que é da alíquota de 14% estabelecido no artigo 11, incidido no âmbito da União, a partir de março de 2020, os estados, Distrito Federal e municípios também devem observar essa norma de transição, não podendo assim, enquanto se aguarda a edição de lei própria, aplicar a alíquota inferior ao mesmo percentual, conforme se depreende da leitura do referido artigo. O artigo 11, até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária, de que trata os artigos 4º, 5º e 6º da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004, esta será de 14%. E, como de todos os debates que já foram colocados, a exposição da conselheira Rosa, do conselheiro Rodrigo, eu passo ao voto, adotando, na realidade, o voto vista do conselheiro Rodrigo, diga-se de passagem, não é plágio, estou colocando aqui, que seja acolhida a presente consulta do senhor prefeito, senhor Maxwell Tenório Cavalcante, por preencher os requisitos de admissibilidade, isso é uma proposta de decisão, e responder nos seguintes termos. O Estado e os municípios estão, nos termos do artigo 9º, parágrafo 4º, combinado com o artigo 11 e artigo 36, inciso 1, da Emenda Constitucional 103 de 2019, obrigados, desde 1 de março de 2020, a fazer incidir a alíquota de 14% a título de contribuição previdenciária no âmbito de seus regimes próprios de previdência social. O percentual estabelecido para a União passa a vigorar no âmbito dos demais regimes próprios, enquanto não for promulgada a lei específica pelo respectivo ente federativo. Poderá ser fixada por legislação infraconstitucional alíquotas inferiores ao mínimo constitucional naqueles entes que comprovarem a inexistência de déficit atuarial. Porém, ainda assim, devem observar os limites mínimos impostos pelo regime geral de previdência social. Secretaria de Ciência da cópia da decisão de Vossas Excelências, acaso acatem, ao senhor Maxwell Tenório Cavalcante, atual gestor do município, determinar a divulgação na integral e de caráter permanente nos pré-julgados, no link do tribunal, e a publicidade para os fins de direito. Senhor presidente, é assim como eu proponho a decisão para Vossas Excelências. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto. Senhor presidente, Conselheiro Rodrigo. Eu queria aproveitar a discussão para levantar uma questão de ordem simples, né? O objeto contido nesse processo do conselheiro Alberto, ele é
exatamente igual, ele é idêntico ao objeto da consulta que foi formulada ao Tribunal de Contas, cuja relatora é a conselheira Rosa, e eu proferi já meu voto, o conselheiro Anselmo pediu vista, né? Então, eu vejo que a gente está tramitando dois processos com o mesmo objeto, né? E numa litispendência, né, gastando energia de todos, gastando energia do Ministério Público, tramitando o processo, enquanto, na verdade, eu entendo que esse segundo processo deveria ser arquivado, né? E a gente dá prevalência à tramitação do processo que está no estágio mais avançado de tramitação. Né? É uma lógica que ressalta a economicidade, a eficiência, né? Evita decisões contraditórias, né? E a gente gasta nosso tempo em um único processo, em vez de estar gastando na tramitação desnecessária de 2, 3, 4, 5 processos com o mesmo objeto. Então, a minha sugestão o meu voto, levantando uma questão de ordem, é no sentido da gente determinar o arquivamento desse segundo processo. Ok, continua a discussão. Presidente, Conselheira Rosa. eu concordo em parte com o conselheiro Rodrigo, porque realmente os processos são praticamente idênticos, só mudam as partes, né? Então, a minha sugestão é no sentido de não arquivar, mas no sentido de suspender este no aguardo da decisão do que já está em trâmite, né? E não apenas este, os outros que vierem com esse mesmo objeto serem suspensos e aguardar a definição daquele já num trâmite mais avançado. Ok. Então, vamos fazer o seguinte, vamos votar a questão de ordem com relação que foi colocado pelo conselheiro Rodrigo. O arquivamento, a conselheira Rosa falou a suspensão, e aí, depois disso aí a gente voltaria para o processo. Poderia ser assim? Conselheira, como é que entende essa questão de ordem, a conselheira Maria Cleide? Senhor presidente, eu acho que é importante realmente a gente já tomar uma decisão com relação a essas situações. Eu entendo também como a conselheira Rosa, talvez seja por motivo de segurança, suspendendo agora, até que seja feito o julgamento desse que já está que está em andamento, e tomarmos a decisão para que seja feito, no geral, uma decisão que seja mais, como é que eu posso falar? Com segurança. Ok. Assim que eu voto, presidente. Acompanho o entendimento da conselheira Rosa. Conselheira Rosa. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, a Excelência, o relator, por gentileza, o consulente é o senhor Maxwell Tenório Cavalcante, da Prefeitura Municipal de Pindoba, não é isso? Está desligado, Alberto. Exatamente, conselheiro Anselmo. Eu não sei se estaria aí configurada de fato a litispendências, Excelência, mas talvez dando um resultado e me comprometendo a trazer o mais depressa possível diante da solicitação que fiz hoje à presidência contra processos físicos, eu peço vista dos autos, tendo em vista ser a matéria, se não falarmos aqui igual, mas muito semelhante, e no menor tempo possível eu trarei o meu voto, que acho que atenderia a situações semelhantes, senhor presidente. Então, com o pedido de vista do conselheiro Anselmo, então ele a posição dele vai ser nos dois processos que têm o mesmo objeto. Então, seria
colocar logo o pedido de vista, já na questão de ordem, para o conselheiro Anselmo, porque ele iria pedir na hora que fosse da votação. Ok? Passaria, então, a vista para o conselheiro Anselmo. Conselheiro Alberto. Senhor presidente. Então, com isso, encerro minha pauta por hoje, senhor presidente. Ok. Senhor presidente, Pois não, conselheiro Anselmo. uma questão até de não perdermos mais tempo, eu queria solicitar ao conselheiro Alberto, assim, porque é um processo físico, quando do encaminhamento ao setor competente, para que nós, quando pedíssemos os processos, já viessem os dois, para que nós possamos nos posicionar de forma mais rápida possível. Conselheiro Alberto. Perfeito, senhor presidente. Farei isso, viu? Obrigado. Agradeço a gentileza. Ok, Alberto. Ok, então, não tendo mais processos a relatar, está facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando para a próxima, na terça-feira que vem, pós-feriado, e que nos acompanhe a todos com muita saúde. Tá? Boa semana para todos. Obrigado. Tchau. Até logo a todos. Logo. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia.